Paz do Senhor, boa tarde. Espero que todos vocês estejam passando bem de saúde. Então estamos aqui para mais uma live e conforme eu havia falado lá pelo WhatsApp, pelo YouTube, também falei pelo Facebook. Mandar um abraço para vocês todos que estão a me assistir e bem-vindos ao culto da quarentena. Para quem não sabia, então eu partilhava lá, vai ter culto de quarentena em direto no Facebook, vai ter culto de quarentena, então chegou este momento. Então, queria desejar também muita força aí na vossa quarentena, na quarentena de cada um de vocês. Então, conforme estava programado, nós hoje íamos falar sobre, primeiro que íamos introduzir um hino, íamos cantar juntos um louvor, que é um louvor muito conhecido, que diz Rossi Catequisa África. Então, mas eu fiz uma versão em português, né? E vamos cantar juntos nessa versão aqui. E posteriormente, depois da música, depois de cantarmos, então nós vamos entrar na segunda fase, que é a fase da meditação da Palavra de Deus, que nós vamos falar sobre... na verdade, o tema é meio que esquisito, né? É como se fosse uma ordem, é como se fosse um mandato, mas o tema mesmo é isso. Levantem-se homens de autoridade. Levantem-se homens de autoridade. Eu acredito que você que está me assistir aí é um homem de autoridade. Para não levar muito tempo, nós vamos começar com o hino aqui, Rossi Catequisa África. Rossi Catequisa África. Epa, eu falei que ia cantar em português, né? Me perdoe, vamos lá em português. Deus abençoe a África e poja louvado o teu nome, que possamos orar a ti, Senhor Jesus. Jesus, abençoe a nós, teus filhos, abençoe Jesus, Jesus, abençoe a nós, teus filhos, Deus abençoe o Santo, e seja louvado o teu nome, que possamos adorar o teu nome, Jesus, abençoe a nós, teus filhos, Jesus, Jesus, abençoe a nós, teus filhos, Deus abençoe a África, que seja louvado o teu nome, que
adoramos, Jesus, te adoramos. Já me perdoem pelas falhas aí. Estou muito nervoso, mas vamos dar continuidade. Então eu vou deixar aqui a minha guitarra e vamos entrar agora na segunda parte, que é a parte da meditação da Palavra de Deus. E eu espero que você seja abençoado, seja construído, seja edificado, seja levantado em nome de Jesus para a glória de Deus. Então que Deus ele traga entendimento desta palavra para ti. Então, como eu dizia, nós vamos falar aqui sobre um tema muito, mas muito importante mesmo para os nossos dias. Nesses momentos de quarentena, como é difícil ficar em casa. Mas acreditamos nós que como é Deus que está no controle, então Ele tem muita coisa por nos ensinar aqui. E eu espero contribuir, de certa forma, para alguma coisa nesta quarentena. Então, olhando aqui para o tema, levantem-se homens de autoridade. Então eu tenho aqui a minha Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí também, podes pegar ali. Nós vamos passear um pouco nela, né? Até se fosse possível, íamos passear todo dia nessa quarentena aqui. Então, levantem-se homens de autoridade. Então, é preciso que homens de autoridade se levantem. Porque você vai entender já, daqui a pouco. Mas antes nós vamos orar um pouco, né? E eu vou estar aqui a colocar uma pequena música, depois vamos orar, né? Eu vou sair pouco, vou orar, aí depois voltamos e continuamos com a mensagem. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Deus. Glorificado e exaltado sejas tu, Senhor. Pai, obrigado por este momento oportuno que o Senhor nos concede de podermos ouvir a tua palavra. Pai de graça, eu peço que o Senhor fale com o teu servo que está ouvindo neste momento. Para a tua glória, cumpra-se a tua palavra na vida de cada um que vai escutar, Senhor. Cumpra-se também na minha vida. Então eu entrego tudo em tuas mãos para que o Senhor tome dianteira. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu já fiz a minha oração. Espero que você também tenha orado ali. E vamos começar, né? Quero te convidar a abrirmos a palavra de Deus no livro de Lucas. No livro de Lucas, no seu capítulo 9, Lucas no seu capítulo de número 9, vamos meditar mesmo no versículo 1. Eita aí, Lucas, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, Jesus chamou seus 12 discípulos e disse-lhes, ou seja, e deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e também o poder para curar doenças. Então os enviou também para anunciar a mensagem sobre o reino de Deus e para curar os doentes. E quando ele falou isto, disse assim, não levem nada para a viagem, nem cajado para se apoiarem, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo roupas extras. Fiquem na casa de vocês, ou seja, fiquem na casa onde vocês foram recebidos,
até saírem daquela cidade. Se não forem bem recebidos, quando chegarem a uma cidade, sacudam o pó dos vossos pés e saiam de lá, como uma advertência para aquela gente. Assim os discípulos partiram e passaram por toda a vila e proclamando as boas novas e curando pessoas por toda parte. Então, o que é? Primeiro eu queria trazer aqui o conceito de autoridade. Às vezes nós ouvimos autoridade. Então, o que é, na verdade, esse negócio, esse assunto de autoridade? Então, um ponto de vista que eu posso trazer sobre a autoridade é que a autoridade é exatamente o legítimo legado de soberania, de poder. Ou seja, podemos até dizer que é a base para qualquer instituição, qualquer organização que tem hierarquia, né? Onde há hierarquia, há autoridade. Então, a autoridade é quem está no topo. Então, na tua casa, por exemplo, na tua família, teu pai é autoridade sobre cada um de vocês. Então, temos autoridade que é o nosso presidente, Sua Excelência Felipe Jacinto Nunes. Então, ele é autoridade sobre nós. Dentro do país, ele é autoridade. Então, temos autoridades municipais, temos ali o nosso camarada excelentíssimo Divino, que é autoridade também sobre as nossas vidas, sobre o município de Inhambane. Então, ele é autoridade. Então, a autoridade é a base para qualquer organização hierarquizada. É um poder de decisão, de comando, de ordem. É incrível que até nos animais temos aquilo que nós chamamos de autoridade. Então, experimenta lá você entrar, se cria patos ou porcos, entra lá, você vai saber que, vai perceber que lá existe uma autoridade dentro daqueles animais. Por isso é que quando a autoridade zanga, quer decidir alguma coisa, todos ficam na linha a fim de ouvir a autoridade. Mas não é desta autoridade que eu quero falar. Eu quero falar de uma autoridade. Acho que não me perceberam. Quero falar de uma autoridade espiritual. E todas as autoridades, elas foram instituídas por Deus. Temos que crer. Em Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que creiam, acreditam, ou seja, submetam-se a toda autoridade, porque não existe autoridade que não venha de Deus. Então eu acredito que nossos presidentes, eles são autoridades instituídas por Deus para poder velar, para poder governar, para poder decidir sobre aquilo que é o nosso país. Então toda autoridade vem de Deus. Mas eu quero falar de uma autoridade, é uma autoridade que não é muito visível, uma autoridade que a gente vê em situações difíceis, uma autoridade que sabe lidar com decisões sobrenaturais. É esta autoridade que eu quero falar hoje. Então aqui a Bíblia diz que Jesus, ele chegou um momento em que ele chamou os seus discípulos, que eram 12, e deu-lhes o poder e a autoridade. Para quê? Para expulsarem demônios e também para curarem doenças. E dentro desta autoridade, deste poder que foram dados, então eles tinham também, estava lá incluso o pacote de anunciar o Evangelho. Então, esta autoridade é uma autoridade que sabe lidar com os céus. É uma autoridade que na terra é desprezível, mas quando os céus, quando as questões dos céus afetam, atingem a terra, quem responde é a autoridade espiritual. Então, e nós estamos aqui diante de uma situação, eu não sei se digo que é crítica ou o que, mas estamos diante desse coronavírus, ou coronavírus endemoniado. Então, estamos diante deste coronavírus que afeta, que tem afetado e afeta o mundo no geral. Não tem nada a ver, ele não escolhe raça, não escolhe
como é que eu posso dizer, status, né? Tanto do ponto de vista econômico, bem como social. Então ele não escolhe, ele veio mesmo para todo mundo. Então, os governos, eles estão preocupados com isso. Quando você assiste lá noticiários, você vê que o Trump, cheio de dinheiro, está preocupado com isto. Você vê que o presidente Nussi está preocupado com isto. É uma pandemia mesmo endemoniada. Então, acreditamos nós que Deus está no controle, né, de todas as coisas. Então, por que o tema levantem-se homens de autoridade? Nota que o presidente, como eu dizia, está preocupado com a situação. O Trump está preocupado. Todos os outros presidentes estão preocupados não somente com o seu país, mas com a doença, com essa epidemia. E você que é cristão, como é que está? Você que lê a Bíblia, como é que está? Como é que você se comporta em relação a esta pandemia? Qual é o teu posicionamento em relação a esta epidemia? O que é que você falou quando você ouviu que chegou a epidemia aqui em Moçambique? É incrível que irmãos cristãos, leitores, estudantes da Bíblia, homens que estudam, estudantes de escatologia, homens que são formados em hermenêutica e interpretação da Bíblia, alguns deles ficaram assustados com isso. Alguns deles ficaram preocupados com isso, tremeram quando ouviram que coronavírus existe. Fizeram de conta que não sabiam. E eu pergunto, por que estavam a ler a Bíblia? Como alguém dizia, esta pandemia, ou seja, para aquele que lê a Bíblia, não é surpresa, esta pandemia não é nenhuma surpresa. Porque você leu a Bíblia, Jesus falou na Bíblia que haveriam de vir coisas, eu posso chamar de coisas, não doença, mas coisas como essas. Então, o Ministério de Saúde está preocupado, ainda não foi dada a sabedoria para poder tratar esta doença. Então, homens de Deus, é importante que nós nos posicionemos em relação a isto. É tempo que homens de autoridades se levantem. Se você é cristão, você tem autoridade. Lemos aqui em Lucas capítulo 9. Se você é cristão, se você serve a Deus, se você entregou sua vida a Deus, você é autoridade. Nós vamos meditar em alguns trechos aqui da palavra de Deus. Nós vamos ver primeiro Davi. Vamos olhar para Davi e Saul. Saul era governante. É quem governava naquela época. Mas eu quero te dizer uma coisa. Saul governava, mas Davi é quem tinha autoridade. Até porque quando nós lemos em 1 Samuel no capítulo 16, a partir do versículo 14, nós não vamos ler, senão o vídeo ele vai ficar muito comprido. Então, quando Saul foi atormentado por um espírito da parte de Deus, quem se levantou não foram homens quaisquer, não foram servos quaisquer, foram homens de autoridade, ou seja, foi homem de autoridade. Davi era um homem de autoridade. A Bíblia diz que Saul mandou chamar alguém que conseguisse tocar um dos instrumentos, uma harpa. E alguém falou que, olha, eu conheço alguém, não é qualquer um. De certeza tinham muitos levitas naquela época, mas eu conheço alguém que tem autoridade. Este alguém é Davi. Outro episódio é Daniel.
Os irmãos conhecem muito bem, você conhece muito bem Daniel. Então, Daniel naquela época estava a serviço do rei Nabucodonosor. Ele era tido como um dos sábios, um dos que poderiam resolver problemas em caso de alguma coisa acontecer com o rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz em Daniel, no capítulo 5, a partir do versículo 8, que enquanto eles fizeram lá, convocaram lá uma festa, estavam lá a dançar, beber, não sei o que, fazer aquilo, apareceu uma mão na parede e estava a escrever na mesma parede. Então o rei ficou assustado. A Bíblia diz que ele ficou assustado e tremeu. Então mandou chamar pessoas para que pudessem interpretar aquelas escrituras, o que estava a querer dizer com aquelas escrituras. Mas nenhum deles conseguiu satisfazer a vontade, o desejo, a necessidade do rei Nabucodonosor. Então a Bíblia diz que mandaram chamar Daniel. Quem era Daniel? Homem de autoridade. Então o homem da autoridade foi chamado pelo governador daquela época. Então pediram para que ele pudesse interpretar o sonho em troca de algumas coisas. E o homem de Deus não troca. Quem tem autoridade sabe a quem está a servir, sabe a quem serve, sabe que não cobram por agir com autoridade, por mostrar autoridade. Então, o que aconteceu é que Daniel falou: rei, não é preciso, não é necessário que me deixe estas coisas. Não é necessário. Deixa-me orar um pouco só. Homem de autoridade, reconhece a quem está submisso, reconhece a quem lhe deu autoridade. Então, Daniel foi orar e voltou, interpretou o sonho. Amados queridos, nesta quarentena, nesta epidemia, não basta ficarmos preocupados, não basta ficarmos aterrorizados. Às vezes é um pouco difícil você ouvir dizer que um cristão está, um leitor da Bíblia está preocupado, está assustado com isso. Se você conhecer alguém assim, vai lhe evangelizar ou chama aqui, diz para vir ter comigo. Acho que precisa de evangelho isso aí, porque Jesus ele falou isso. Então, é preciso homens de autoridade. Quem sabe lidar com esta epidemia não é governador, não é News, não é Trump, não é Guimino, não são os outros governadores, ou presidentes, governadores, não. São homens com autoridade. São Daniéis, são Davis, são Moisés. Esses sim é que sabem o que fazer diante desta epidemia. Então eu estava a acompanhar um noticiário que os homens do Brasil oraram, pediram, homens de autoridade, permitam-me assim chamar, homens de autoridade, oraram e foram informar ao Trump para quê? Para poder convocar um jejum e oração. E acho que foi no domingo passado, onde estiveram já a orar e jejuaram. Então, homem de autoridade, eu não estou aqui a dizer para você, no nosso contexto moçambicano, não estou a dizer para você pegar microfone ou sair por aí, falar para as pessoas, vamos orar, vamos jejuar. Não. Tem governo, é preciso respeitarmos. Mas você que é homem de autoridade,
você pode orar e pode ir falar para o presidente: presidente, precisamos orar, precisamos entregar as nossas vidas a Deus, precisamos restaurar alguns valores morais e éticos, precisamos nos entregar completamente a Deus. É tudo que um presidente precisa entender. Então, homem de autoridade, levante-se. Levante, homem de autoridade. Levante-se e ore. Levante-se e fale. Levante-se e faça alguma coisa. Então, tem um indivíduo também, alguns irmãos que nos assustam também na Bíblia. É o caso de Jeremias. Ele se deparou com uma situação em que Deus o chamou para que pudesse ir anunciar a palavra de Deus. Mas ele falou: eu sou criança, eu não sei falar, não. E Deus falou: você é homem de autoridade. Você é homem de autoridade, portanto eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E tu vais falar o que eu quiser que você fale. O que eu disser, você vai falar. Outro é Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Você não é homem de lábios impuros. Você é homem de autoridade. Vá e fale o que eu te disser para você falar. Então, homem de autoridade, levante-se. É tempo de levantar. É tempo de fazer alguma coisa. É tempo de fazer alguma coisa. Então, quero louvar a Deus pela presença. Quero glorificar a Deus por teres se dado o teu tempo, né, para poder ouvir esta mensagem. Espero que tenha sido edificado e, acima de tudo, que Deus ele seja glorificado. Então, neste momento de quarentena, ore, não desfaleça. Então, medite nas palavras que Jesus falou. Então, tudo isso tem a ver com Deus. Então, procure entender o que Deus quer mudar na tua vida. O que Deus quer mudar na vida do teu irmão, do teu próximo, da nação, do país. Então, que Deus ele